Amém? Que bom, queridos, nós estarmos juntos novamente. E eu creio assim que Deus vai poder falar conosco, né? Que acima e inclusive na palavra, quando a gente está ministrando, eu sei que Deus é capaz de, nas entrefrases, nas entrelinhas, Deus é capaz de falar com você. É um prazer novamente a gente poder estar junto e dizer para você que o Senhor realmente tem um propósito em nossas vidas e Ele quer realizar esse propósito. E eu queria, antes da gente entrar na palavra, eu queria que a gente pudesse orar. E eu queria que você, juntamente comigo, a gente pudesse entrar em concordância diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós clamamos, ó Deus amado, por esse momento, Deus amado, da Tua palavra. Por esse momento, Deus amado, que a igreja, Senhor amado, de um modo geral, passa, Senhor amado, por um momento muito difícil, Senhor. Momento, Senhor amado, onde nós estamos distante, onde, Senhor amado, nós estamos com saudades uns dos outros. Ó Deus amado, um momento no qual, ó Deus amado, nós temos muita necessidade, Senhor amado, de voltar a nos reunir, podermos, ó Deus amado, caminhar junto, ó Deus, podermos partilhar, Senhor amado, da Tua presença, Pai. Nós clamamos, ó Pai, guarda a igreja, Senhor amado, na terra, Pai. Toma, Senhor amado, na Tua presença, cada um dos Teus filhos, ó Deus, casa do Pai, Senhor amado, que Tu possa guardar no Teu amor, na Tua graça, Senhor. Que Tu possa, Deus amado, visitar cada um dos Teus filhos, ó Deus amado, aí na sua casa, Senhor. Que Tu possa, Deus amado, no Teu amor, ó Deus amado, guardar, Senhor amado, que Tu possa orientar, Senhor amado, que Tu possa, Senhor amado, suprir, Deus amado, em nome de Jesus, cada um, ó Deus. E que a Tua palavra, Deus amado, possa, Senhor amado, segundo, Deus amado, o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos tomar e nos levar, Senhor amado, a um lugar de restauração, um lugar de correção, um lugar de ânimo, Senhor amado, um lugar, Deus amado, de compromisso contigo, Pai. É isso, Deus, que nós Te pedimos, Pai, pelo nome de Jesus. Queridos, Deus assim me levou a chamar um pouco a atenção para a vida de Saul. A gente fala muito sobre Saul e eu queria que hoje a gente pudesse ler um texto e a gente pudesse acompanhar o chamado de um homem, né? E esse texto está lá em 1 Samuel 9, versículo 1. Que diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender, que cada um de nós temos uma história. Assim como Saul era um homem belo, e a Bíblia diz que em Israel não tinha ninguém mais belo do que ele, a gente tem que olhar para nós e entender que a grande verdade é que o Senhor, quando Ele nos chama para que nós tenhamos uma história bela. Toda a história de um homem que se coloca diante de Deus, toda a história de um homem ou uma mulher que se encontra com o Senhor, é na realidade uma história belíssima. E nenhuma outra história vai ser mais bela do que a história de alguém que se encontra com o Senhor e caminha com o Senhor. Então Saul era esse homem belo, era esse homem formoso, ele era de uma família maravilhosa, e isso é muito importante porque não tem problema em nós termos uma condição financeira boa e nem nós sermos belos. Se tivesse problema, eu não estava aqui pregando que eu sou belo, né? Então que você realmente entenda, você tem uma história bela. Você tem um chamado belo. Agora o problema é que muitas vezes Satanás ele tenta roubar esse chamado. Satanás te tira do lugar onde Deus quer te colocar, justamente porque ele não quer que você tenha uma vida, você não tenha uma história bela, que você realmente não seja uma bela pessoa, uma pessoa formosa no reino de Deus. E eu queria que você analisasse comigo isso, para que a gente pudesse sair de alguns entraves que a gente tem visto as pessoas entrarem, né? Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então era um cara alto, era um cara que todo mundo olhava e via que ele era um cara destacado, né? E a grande verdade é que Deus quer te fazer diferente.
Deus quer te tornar uma pessoa, sabe, diferenciada aonde você for. Aonde você for. Quer fazer uma pessoa realmente que tem um compromisso e uma intimidade com Ele, na qual as pessoas vão ver que há uma diferença na tua vida, há uma diferença no teu chamado. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe e vai procurar as jumentas. Querido, toda a história, ela na realidade, ela se inicia com um chamado. Todas as histórias belas, elas se iniciam com um chamado. E uma das coisas que Deus fez com a sua vida foi te chamar para o reino dele. Foi para te chamar à obediência, para te chamar a ter um compromisso com ele. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, toda a vida não as acharam. Querido, é uma das coisas que nós precisamos entender com uma clareza muito grande. Todo chamado, ele tem dificuldade. Não tem esse chamado que não tenha dificuldade. Saul era de uma boa família. Saul tinha pessoas que podiam ajudá-lo. Saul era um homem belo. Era um homem realmente que não tinha o que reclamar. E era um homem que tinha pai. Então a gente começa a observar que muitas situações que a gente entra não é porque é situação financeira. Ah, pastor, mas eu passei por isso porque eu era pobre. Passei por isso porque eu não tive pai presente. Eu passei por isso porque eu era uma pessoa feia. Todo mundo me chamava de feioso. Eu era o patinho feio da história. Não, Saul não teve nada disso. Saul não teve nada disso. Vindo eles então à terra de Suf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflinja por nossa causa. Até então, Saul era um homem que se preocupava ainda com a vontade, com o sentimento das pessoas. Era um cara ainda sensível. A grande verdade é que quando nós chegamos na casa de Deus, nós chegamos numa pessoa bem sensível. A gente está pronto para servir, a gente está pronto para aceitar o que for colocado para nós. Por quê? Porque a gente está sensível àquilo que Deus está falando. A gente tem um sentimento de gratidão. E isso ainda acontecia na vida de Saul. Porém, ele lhes disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz se sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus que temos. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dize-me ainda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo ele pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí os tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entretanto vós na cidade logo o achareis. Antes suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Samuel era um homem de Deus, era um homem muito respeitado, como o texto deixa bem claro. Todo mundo, inclusive, só comia quando Samuel chegasse e abençoasse a comida, abençoasse a oferta. Ele, na realidade, era um cara de honra. E Saul, com seu ajudante, foi procurar Samuel para que ele desse uma orientação sobre os animais do seu pai que haviam se perdido. E aí a gente começa uma história onde Saul aprendeu a buscar conselho em Samuel.
A história de Saul, na realidade, ela começa, né, com um homem aprendendo a buscar conselho em Samuel. Mas infelizmente, Saul, no decorrer da sua vida, ele não foi aquele homem que aprendeu e viveu um relacionamento com Deus. Ele, na realidade, foi um homem que aprendeu um relacionamento com Samuel. E chegou vários momentos na vida dele que tudo que ele precisava de uma orientação, ele ia lá e procurava Samuel. E nesse relacionamento, Deus resolveu ungir Saul rei. E Saul, até então, era aquele cara humilde, aquele cara que se preocupava com os outros, é aquele cara que se preocupava em honrar, era aquele cara que se preocupava em participar, em estar junto. Mas à medida que ele foi ungido rei, ele começou a mudar suas atitudes. Porque a grande verdade é que Saul, ele inicia a sua vida buscando intimidade com Samuel. E Deus, ele tem nos chamado a entender que é muito importante nós termos intimidade com a liderança. Isso é importante, é imprescindível que nós tenhamos uma cobertura, que tenhamos pastores sobre nós. Assim como eu tenho pastoreado alguns, eu sou pastoreado. Nós somos pastoreados pelo pastor Samuel. E isso traz proteção, traz guarda, traz unção nas nossas vidas, inclusive nos dá autoridade. Porque como você vai pastorear se você não é pastoreado? Como é que você vai falar para alguém se sujeitar se você não se sujeita? E Saul, ele se torna rei e começa uma caminhada. Assim como cada um de nós, quando somos chamados na presença de Deus, nós nos tornamos, na realidade, filhos de Deus, filhos do rei, da glória, e aquele que é filho é rei também, é príncipe também. Nós começamos a reinar com o Senhor, e a grande verdade é que com o tempo as coisas começam a mudar. Com o tempo nós começamos a esquecer daquela coisa de eu preciso do Senhor, eu preciso me sujeitar. Eu preciso me aprontar, eu não sou merecedor, eu estou aqui pela graça, estou aqui porque Deus me amou primeiro. E essas coisas começam a ser agregadas, e nós começamos a ver Saul tomar algumas decisões e tomar alguns ritmos totalmente diferentes daquilo que Deus tinha proposto para ele. A gente vê Saul, ele começa a se tornar aquele rei orgulhoso, aquele rei ciumento. Quando Davi aparece, ele morre de ciúme de Davi. Aquele rei covarde que muitas vezes se escondia atrás das bagagens. E eu fico imaginando uma pessoa que fica se escondendo para não ser chamado. Uma pessoa que fica se escondendo, sabe, da responsabilidade. E esses são sintomas de uma queda. Esses são sintomas de alguém que está prestes a cair, de alguém que está prestes a tropeçar, de alguém que está, na realidade, se distanciando daquilo que é de Deus. E a grande verdade é que nós vivemos numa igreja hoje, que a igreja gosta muito de piada. A igreja gosta muito de quem afague o seu ego. A igreja gosta muito de quem seja aquele motivador profissional. Mas a grande verdade é que a igreja, ela não vai sobreviver em cima desses princípios. Ela só sobrevive em cima da palavra. Porque a igreja precisa ser pautada, o povo de Deus precisa ser pautado e pautado na palavra. Precisa se alimentar da palavra, se alimentar de comunhão e trabalhar. Porque a palavra diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. E muitas vezes nós começamos a decair, nós começamos a imitar Saul. E começamos a se esconder atrás das bagagens. Tudo a gente tem de dificuldade. Tudo a gente tem uma desculpa. Ah, pastor, eu não ouvi a palavra porque eu estava fazendo um trabalho. Ué, irmão, você estava fazendo um trabalho que você é capaz de não conseguir ouvir uma palavra ministrada na igreja? Que santidade é essa? Ah, pastor, o senhor é duro. Não, duro não sou eu. Duro é o inferno, querido. Duro é a queda. Duro é a ruína. Duro é a bancarrota espiritual. Eu não sou duro, não. Duro é você olhar para alguém crescendo e você estagnou. Isso é duro. Duro é você olhar alguém andando em santidade e você se afundando no pecado. Aí é duro. E foi justamente o que aconteceu com Saul. Saul, ele era um rei, ele tinha tudo, ele tinha família, ele tinha tudo, querido. Ele tinha as mulheres que ele quisesse, ele tinha tudo que um homem pode querer, na carne e se fora da carne, ele tinha tudo. Mas olha as atitudes que ele começou a tomar. Começou a se esconder da responsabilidade. Começou a perder o temor para aquele que ele tinha, na realidade, focado a sua vida, que era Samuel. Samuel dá uma palavra, olha, ela é para me esperar.
para fazer o sacrifício. Ele vai lá, porque o povo estava clamando, porque a situação estava ficando difícil. Ele não teve pulso para chegar e dizer: ei, eu estou dando uma palavra de ordem. Nós só vamos fazer o sacrifício quando Samuel chegar, né? Ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi lá e fez o sacrifício, desobedeceu e por isso perdeu tudo, querido. Sabe, é muito importante a gente entender que nós temos oportunidades diante de Deus, nós temos um chamamento diante de Deus e muitas vezes nós lidamos com esse chamamento como se fosse qualquer coisa. E o chamado de Deus não é qualquer coisa. Nós vivemos muitas vezes uma vida espiritual, sabe, muito alavante. Eu escuto as pessoas: pastor, mas a sua época era diferente. Querido, a minha época era diferente. Mas nós tínhamos muito menos do que essa geração tem. Tínhamos muito menos do que esses irmãos têm hoje. Muito menos do que você tinha. Hoje a gente olha o estacionamento da igreja, irmão, está cheio de carro. Não tem lugar para estacionar. Mas quando eu comecei, eu tinha que andar 5, 6 quilômetros com uma caixa de mão, uma caixa num carrinho de mão e chuviscando para evangelizar. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a quem mais se dá, mais se vai cobrar. Então é tempo de nós levantarmos, é tempo de nós falarmos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não quero ser como um Saul, eu não quero perder a minha salvação, não quero perder minha intimidade contigo, Deus. Mas a gente começa a colocar desculpa. Não, é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Porque isso, porque aquilo. Querido, a história da igreja está cheia de pessoas que evangelizavam, sabe como? Montado num jumento. A história da igreja está cheia de pessoas que evangelizavam como, sabe? Com aquela roupa, só tinha uma roupa. Sabe, olha, eu cansei de ver cristãos evangelizando, pregando, começando a igreja, só com um ternozinho. Tu já imaginou um sujeito numa época que você usa um terno, não, sabe aquele negócio bem puidinho, bem simplesinho, sabe, às vezes pregando no sol, lascando mesmo, mas ele estava lá, sabe por quê? Porque o amor pelo Senhor, o amor pelo chamado era muito maior do que essas coisinhas. Hoje a gente vê uma geração, a gente vê pessoas que só desculpa: não, eu estou com depressão. Irmão, é hora de se levantar, é hora de olhar para Cristo, é hora de falar: Senhor, eu te amo acima de qualquer coisa, Senhor, eu te quero acima de qualquer coisa. Quantas vezes as pessoas gastam tempo com tudo quanto é tipo de coisa. Pastor, quer dizer que a gente não pode assistir um filme? Pode, irmão, você pode assistir um filme com a sua família. Eu assisto um filme com a minha família. Pastor, a gente não pode. Irmão, você pode lanchar, você pode se divertir. Mas uma coisa você precisa entender: tem que ter um lugar central, um lugar de governo na sua vida, que Deus possa realmente clamar através de você, que Deus possa se expressar através de você. Saul não prestou atenção em nada. Lá em Deuteronômio é muito incrível. Deuteronômio 18, versículo 9. Deuteronômio 18, versículo 9. Isso todo cara daquela época, que era de Israel, sabia. Isso na realidade foi passado de boca a boca, foi passado para todos os filhos. Todos eles sabiam disso, irmão. Isso não é novidade. Diz a palavra do Senhor: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor reprova esse tipo de atitude. Mas Saul começou a se afastar tanto de Deus, que a vida dele começa procurando Samuel. E a história dele também termina procurando Samuel. Só que Samuel na época já tinha morrido. E aí o que Saul faz? Saul, ele chega ao ponto de entrar na pior abominação que
Alguém que conhece o Senhor pode fazer e procurar uma necromante. Ele foi procurar espíritos malignos. Ele foi procurar, sabe, o pior lugar que alguém pode ir procurar a verdade, ele foi procurar. E quando ele chega lá, uma das passagens mais incríveis, uma das passagens que dá mais pano para manga para teólogo. Mas Saul, ele chega num lugar desse de desobediência. E por que ele chega? Porque ele não foi um homem acostumado a falar com Deus. Ele não era um homem acostumado a andar com Deus. Ele sempre foi aquele cara que sempre procurou ter um intercessor, alguém entre ele e Deus. Ele nunca procurou ter intimidade no qual Deus pudesse falar com ele face a face, assim como falou com Davi, como falou com Moisés. E aí quando ele entra nesse histórico de covardia, nesse histórico de mesmo tendo sido ungido rei, irmão, um cara que profetizava, ele profetizava entre os profetas. Ele teve tudo que alguém pode querer ter no reino de Deus, ele teve. Mas ele não teve essa coisa de intimidade com Deus, que é intimidade com Deus, temor que guarda aquilo que Deus te dá como talento, como dom. É muito importante a gente entender, querido, que o diabo ele faz tudo para nos afastar daquilo que é central na presença de Deus, tudo aquilo que é absolutamente valioso na presença de Deus, que é comunhão com Ele, onde você fala como filho e Ele te responde como pai. A gente vê Deus se manifestando de uma forma sobrenatural. Quando ele repete o nome de uma pessoa 2 vezes, querido, algo vai acontecer. Ele diz para Paulo, quando foi chamado: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz para Abraão, Abraão, na hora do sacrifício. Ele diz para Marta, Marta. Ele diz para o próprio Pedro: Simão. Sabe, é muito importante a gente entender, sabe, aquilo que Deus ele quer fazer através de nós. O próprio Samuel ouve o Senhor chamar Samuel, e ele vai, quando te chamar novamente, vai lá e diz: o que tu queres? Que o teu servo ouve. Sabe, querido, nós precisamos entender que o reino de Deus necessita e carece dessa comunhão. Essa comunhão que está, na realidade, gerando algo de intimidade entre você e Deus. Pastor, só está desvalorizando? Não estou desvalorizando nada, querido. Todos os ministérios na igreja são tremendos na presença de Deus. Sabe, pastoreamento sobre nós é tremendo na presença de Deus. Líderes, eles nos impedem, eles guardam a nossa vida. Mas a grande verdade é que nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus. E Saul já, porque todas as coisas já tinham desmoronado na vida dele. Deus já não falava mais com ele. Sabe, ele não conseguia de forma nenhuma, ele consegue fazer o pior. Querido, todas as vezes que nós estamos numa situação no qual a gente não pode ouvir a voz de Deus, a nossa carne nos leva para o pecado. A nossa carne nos leva para a desobediência. E hoje eu queria que você analisasse a sua vida. Analisasse a sua vida. Quantos heróis da fé, quantas pessoas vieram evangelizar aqui no nosso país, vieram nos porões de navio. Quantas pessoas que viram seus parentes morrerem por causa do evangelho. Quantas pessoas pagaram um preço sem tamanho. Quantas pessoas venderam tudo que elas tinham para se lançar, sabe, em obediência ao evangelho, por causa do amor ao reino de Deus. Quantas pessoas pagaram um preço terrível. Quantas pessoas iam para culto 10, 15, 20 quilômetros. Quantas pessoas iam para culto sem ter nada para comer, sem ter comido nada durante o dia. Sabe, aí quando nós chegamos numa geração como essa, nós vemos as pessoas... frescura lascada, crente fresco. Eu não vou, larga de ser fresco, rapaz. Toma posição diante de Deus. Você está servindo a Deus, você não está servindo a qualquer coisa. Você não está servindo a qualquer coisa que não tem significado. Pelo contrário, nós servimos aquele que é dono da vida. Nós servimos aquele que tem a palavra da vida e da morte. Nós servimos aquele que reina, aquele que tem a palavra para dar criação a tudo. Foi Ele que criou, aquele que tem a primazia, aquele que é rei, aquele que vai verdadeiramente reinar, sabe, para a eternidade.
E muitas vezes que nós lidamos como se fosse algo social. Irmão, a igreja não é algo social. Sabe, nos bares, muitas vezes até mais social. A igreja não é um lugar para satisfazer os seus prazeres, porque lá no mundo satisfaz os prazeres da carne. Mas a igreja é um lugar para servir, a igreja é um lugar para amar, a igreja é um lugar para nós sermos amados. Sabe, é muito importante nós entendermos que nós não podemos pautar a nossa vida, sabe, em desculpas. Olha só onde Saul foi parar. Qualquer menininho daquela época sabia que não deveria consultar esse tipo de gente, que não deveria haver envolvimento com esse tipo de gente. O Senhor falou: olha, não ficará no meio de você. É para vocês tirar, eu não quero esse pessoal no meio de vocês. E Saul sai do meio do povo de Deus e vai procurar suas respostas no lugar desse. Quantas pessoas, ao invés de se humilhar, a Bíblia diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se prostrar, orar, se pedir perdão, se voltar para mim, eu virei e sararei a sua terra. Querido, não há situação que Deus não possa consertar. Não há situação que Deus não possa consertar. A grande verdade é que o nosso coração não tem estado disposto a falar: Senhor, eu quero te servir, Senhor. Eu não estou preocupado com pagamento, eu não estou preocupado com reconhecimento, eu não estou preocupado com nada, Senhor. Mas eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu não quero te servir porque eu estou com medo de ir para o inferno, não, Senhor. Eu quero te servir porque eu te amo. Eu quero te servir porque eu te quero. Eu quero te servir porque o meu coração entendeu que não há nenhum outro lugar que haja uma verdade, não há nenhum outro caminho, ó Deus, que a gente possa caminhar a não ser aquele caminho que tu estabeleceu, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Querido, são dias difíceis. São dias difíceis. Dias onde você entra em parafuso. Se você olha uma corrente de informação, você acha que aquela corrente está certa. Você olha outra corrente de informação, você acha que aquela outra corrente está certa. É um período onde as pessoas andam perdidas. Mas aquele que está em Cristo Jesus está firme. Porque sabe que a sua promessa não é aqui na terra, mas a sua promessa é com Cristo Jesus. Sabe, Ele tem nos chamado a entrar nesse nível de relacionamento com Ele, de tal forma que o próprio Espírito de Deus te tira do lugar errado. O próprio Espírito de Deus te leva a um nível de libertação, um nível de liberdade, onde o Espírito de Deus, ele começa a curar a tua vida, ele começa a curar a sua maneira de falar, ele começa a curar a sua maneira de ser. É isso que Deus quer para você. Agora, muitas vezes a gente vê as pessoas abrindo mão, com feridinhas, sabe, tem a oportunidade de participar e não participam. Só sabe dar desculpa. Caim, quando matou Abel, e as desculpas. Todos aqueles que pecaram, sempre com desculpa. Sabe, quando o Senhor confronta Adão e confronta Eva, mais desculpa. E as desculpas, querido, não te levam a lugar na presença de Deus. Na realidade, as desculpas te afastam. As desculpas, na realidade, são justificativas para justificar o seu erro. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Aqueles que foram chamados, eles vão realmente reinar com Cristo. E é isso que Ele quer que você entenda. São um tempo onde essa palavra precisa ser devorada. Você precisa encher da palavra para que ela possa, sabe, estar borbulhando na sua boca. Sabe, que os teus olhos possam estar contemplando aquilo que Deus quer para você. O reino de Deus, ele clama por homens e mulheres que amem o Senhor, que amem verdadeiramente ao Senhor, que sejam dispostos a se humilhar, estejam dispostos, inclusive, a ser humilhados pelo nome de Jesus, e sejam dispostos a perder para ganhar em Cristo Jesus. Agora, Saul, com toda essa pompa, sabe, Saul com toda essa família boa, sabe, com esse chamado, onde todo o povo ficou sabendo que ele tinha sido chamado. Onde um homem de Deus, um sacerdote, um profeta tremendo, um homem de testemunho, sabe, forte, chama ele. Talvez uma coisa que todo mundo sonha, uma coisa que todo jovem sonha, de ter uma aprovação como essa.
Mas a realidade é que ele não aprendeu a andar com aquele que o aprovou, que o chamou. Ele não aprendeu, sabe, a se render diante daquele que o chamou. Ele não aprendeu a ouvir aquele que o chamou. Ele não aprendeu a falar com aquele que o chamou. E por isso ele teve uma vida horrível, querido. Saul termina os seus dias se suicidando. Sabe, querido, é muito importante para nós. Talvez a gente não se suicide fisicamente, mas muitas vezes a gente está se matando. A gente está acabando com o chamado de Deus na nossa vida por causa de coisinhas, por causa de não ouvir o Senhor, por causa de ficar ouvindo os outros que não têm autoridade sobre nós. É muito importante a gente entender isso. A gente ouve um monte de firueta, um monte de crente cheio de mandinga, crente supersticioso. Um dia desse eu ouvi alguém disse: pastor, quando eu cheguei na igreja, fulana de tal disse para mim que sabia que eu não ia ficar aqui. Irmão, isso foi o cão que falou, foi o diabo que falou, pode ser quem for, irmão. Aonde que você vai chegar na igreja, vai se converter na igreja e Deus vai falar: você não vai ficar aqui? Por quê? Aonde tem esse tipo de coisa? Mas as pessoas que têm, essa superstição, essas conversas, não têm autoridade para manifestar isso, vão falar. E quando você não se alimenta da palavra, querido, você fica vulnerável a esse tipo de coisa. Saul, ele podia ter se aprofundado, ele podia ter sido um homem que gastasse tempo, intimidade com Deus, e amadurecesse em Deus, mas ele não fez isso. Saul era um homem que tomava atitudes loucas, ele tomou uma atitude que podia ter matado o filho dele. Por quê? Porque não teve raciocínio, não teve o Espírito de Deus agindo na vida dele, ele não se sujeitou. Agora a pergunta é, querido, como é que você tem agido? Pastor, lá vem essas conversas de novo, querido. Existem algumas perguntas que nós precisamos ouvir diante de Deus. Porque essas perguntas, elas dependem da nossa vida. Elas dependem da nossa salvação. Elas, na realidade, vão dar uma dimensão exata de onde nós estamos. Se nós estamos trilhando o caminho da obediência, nós estamos trilhando o caminho da desobediência. O livro de Deuteronômio, ele diz muito claro, em 28, diz: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tomares cuidado de obedecer tudo aquilo que eu tenho colocado como instrução, eu o abençoarei. Mas se também não obedecerem, toda espécie de maldição virão contra você. Então nós somos chamados a andar com o Senhor. E ainda tem um detalhe, que Deus não fica chorando não. O Senhor, meu filho, você é muito importante, eu não consigo sobreviver sem você. Você é demais, nunca vi tanto talento assim na terra. Irmão, isso não surpreende Deus. Você nunca viu Deus falando isso. Quando Deus ele manda buscar pessoas de talento, ele vai falar: o Senhor vai lá e pega os mais hábeis, pega os mais talentosos, manda fazer. Se não quiser fazer, busca outro. Mas o que surpreende Deus são atitudes do nosso coração. Deus olha assim: nunca vi fé igual em Israel, nunca vi tal atitude em Israel, né? Essas atitudes, elas surpreendem a Deus. A atitude de Saul não surpreendeu a Deus, mas Deus ele tem te chamado a tomar atitudes que surpreendam a Deus, atitudes que te aproximem de Deus. O problema é que muitas vezes, querido, nós estamos atrofiados, nós estamos emaranhados em um monte de coisinha. Foi uma frase que alguém falou, igual essa irmã: quanto tempo na igreja, guardando essa frase esses anos todos, só agora vem colocar. São sentimentos que amarram as pessoas. Sentimento, às vezes, de grandeza. Tem gente que acha que é maior do que todo mundo. Acha que é a capa, né, que é o manto de Jesus. Tem gente que acha que é até a cruz, que abraçou Jesus e segurou Jesus, né? Tem gente que acha que é aquela plaquinha lá, Rei dos Judeus. Tem gente que acha que é a quarta pessoa, né? Não é mais nem da Trindade. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque falta conhecimento do Senhor. Falta conhecimento do Senhor. Falta ser imitador do Senhor Jesus. O que Jesus deixa bem claro para nós: olha, eu faço a vontade daquele que me enviou.
Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu não vim para ser exaltado, não. Eu vim para fazer a vontade dele. E aquilo que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Sabe, querido, quando você entrou no reino de Deus, você entrou, eu entendo isso, a gente entra com aquele sentimento, que coisa linda, né? Algumas pessoas falam até irmandade, né? Eu não sei se o termo correto é isso, mas algumas pessoas elas falam, mas que irmandade, né? A gente anda, a gente chega assim, a gente sabe, saboreia tudo que está acontecendo dentro da igreja. Mas aí com o passar do tempo, a gente começa a se encher de soberba, a gente começa a se encher de conhecimento, sabe? E às vezes não é conhecimento de Deus, mas é conhecimento da letra, e a letra mata, e a gente começa a perder a sensibilidade daquilo que o Senhor significa para nós. A gente começa a perder a sensibilidade de tudo aquilo que Deus está nos dando a oportunidade de participar. E aí quando a gente pensa que não, a gente começa a fazer igual Saul, a gente começa a se esconder, se esconde de serviço. Engraçado, né? Ele estava escondido, quando procuraram Saul, ele estava escondido atrás das bagagens. Quantos crentes se escondem atrás de desculpa? Quantos crentes faz corpo mole para servir na casa de Deus? Quantos crentes faz corpo mole para cumprir os princípios de Deus? Esses dias algumas pessoas, pastor, como é que está a situação financeira da igreja? Eu falei, irmão, a grande verdade é que aqueles que têm consciência, não precisa ficar cobrando, precisa ligar, não. As próprias pessoas, elas têm consciência, elas sabem a responsabilidade dela, porque elas são nascidas de novo, elas sabem a importância, sabem o teor, elas sabem a implicância que tudo isso tem na vida delas, e elas são responsáveis. Agora quem não sabe, querido, tudo é desculpa. Você não consegue perceber aquilo que está acontecendo diante de você, você não consegue perceber a dor, não consegue perceber a alegria, você só consegue perceber e detectar os seus próprios interesses. Você não consegue dimensionar aquilo que Deus está fazendo. Foi o que aconteceu com Saul. Sempre se escondendo, sempre ao invés de chegar para Samuel, falar assim, me desculpa, você me perdoe, tá? Eu tenho que me colocar diante de você, porque eu pequei contra você e pequei contra o Senhor. Não, ele já começa a desculpar. Não, é porque eu pensei que você não via, o povo sempre coloca a culpa nos outros. E o povo começou a pedir, aí eu já fui lá e fiz o que eu não devia ter feito. Sabe, olha, pagou um preço muito caro, porque não aprendeu a esperar. Sabe quantos de nós, sabe, simplesmente nós precisamos esperar, simplesmente nós precisamos aprender quem é o Senhor. Você já imaginou, querido, aqui sejamos sinceros diante de Deus, você já imaginou se alguns fossem ordenados pastores? Não, olha no meu olho, olha, se você fosse ordenado pastor, que tipo de pastor você seria? Você seria o pastor tipo do crente que você é agora. Se você tem compromisso, teria compromisso. Se você não tem compromisso, seria esse tipo de gente. Agora é você que escolhe o que você quer. Se você quer realmente entrar naquilo que Deus tem para você, ou você quer viver essa vida medíocre, reclamando, arrumando desculpa para tudo, sabe, sem se arrepender, sem se consertar, sem colocar diante de Deus a sua vida e falar, Senhor, eu estou pronto para te servir, sem realmente dar demonstração de amor no reino de Deus e para Deus, ou você quer viver essa vidinha no pecado e terminar os seus dias como Saul terminou? Irmão, olha o começo do chamado desse homem. Algo estrondoso. O cara foi o primeiro. E quando ele termina os seus dias, indo numa necromante, descendo aquele nível, que o Espírito ele sobe de baixo. Olha, irmão, o nível que estava. Ele pediu para consultar. O Espírito sobe de baixo. E ainda diz assim, olha, amanhã você estará comigo. Irmão, ele se suicidou. Ele tirou a sua própria vida. Você acha que ele está com Samuel? Você acha que aquilo era Samuel? Se Deus não falava mais com ele, era Deus que ia falar? Aquela visão era a visão na ótica de quem? De quem não obedecia a Deus. A visão na ótica de quem? De quem não estava debaixo da aprovação de Deus.
Mas olha como esse homem termina a sua vida. Quando você olha para Judas, Judas teve toda a possibilidade que Saul teve. Ele andou com os 12. Ele foi um dos 12. Sabe, irmão, ele sabia o cheiro de Jesus. Ele sabia até os cacuetes que Jesus tinha. Ele conhecia a voz de Jesus. Hoje eu fui chegando em casa, eu fui entrando na cozinha e a Cláudia falou comigo. Eu até falei assim, mas você não está me vendo? Ela falou assim, eu conheço os seus passos. Sabe, Judas conhecia até a maneira de Jesus caminhar. Jesus tinha visto milagres, irmão. Judas estava em todos aqueles momentos. Querido, não conseguiu compreender, não conseguiu entregar a vida para Jesus. Foi chamado, viu os milagres, viu o que é autoridade, experimentou da autoridade, teve um problema sério, mas um problema sério. Sabe de como? Com as finanças. As finanças é um problema que afasta muita gente. Ah não, esse aqui na minha carteira não. Senhor, tu tem tudo, menos a minha carteira. Já ele tinha um problema sério. Ele valorizava mais o caixa sendo cheio do que a ajuda com o seu próximo. Ele não conseguia entender quem é Jesus. Ele não conseguiu entender que Jesus não estava interessado em ser honrado. Jesus não estava interessado em nenhuma outra coisa. Ele estava interessado, ele estava realmente chamado, estava envolvido no chamado dele, que era ser Cordeiro de Deus, que ser oferta. E você, querido? Como é que é a sua vida, amor? Queridão. Ah, pastor, mas eu sou muito espiritual. Morrer de medo. Ah, pastor, eu tenho visão. Querido, presta atenção. O reino de Deus não é de aparência. O reino de Deus é fruto. Qual é o fruto da sua vida? Você tem crescido no reino de Deus? Você tem crescido no relacionamento com Deus? Você está presente? Irmão, olha, entenda uma coisa. Saul estava lá atrás das bagagens. O lugar dele era um lugar de rei. Mas quando procuraram o rei, estava atrás das bagagens. Quantas bagagens você já escolheu para se esconder? Quantas bagagens de desculpa você dá? Ah não, o pastor passou por mim e não falou comigo. Ah não, o pastor prioriza quem tem isso, prioriza quem tem aquilo. Ou então o pastor só se preocupa com fulano que não tem nada, está cheio de problema. Qual é a bagagem que você se esconde atrás? Qual é a bagagem? Quando parece que Deus não fala com você, quem é a necromante que você vai procurar? Muitas vezes você vai procurar fora da igreja, vai procurar conselho fora da igreja, você vai procurar conselho com quem não tem intimidade com Deus, do jeito que Saul fez. Agora Deus tem te chamado, querido, para ter relacionamento com Ele. Sabe quando você olha para Paulo, ele abre a boca e fala, olha, nesta noite Deus me falou. É isso que Deus quer que nós tenhamos, querido. O Novo Testamento está repleto de intimidade com Deus. Deus fala com Pedro, desce um lençol e fala com ele assim, 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 assim. Fala com Ananias, face a face, claramente. Deus quer falar com você, querido. Por que muitas vezes você anda com essa vida medíocre? Você anda com essa vida cheia de coisinha, cheia de derrotinha, cheia de desculpinha. Não é comigo. Não, deixa fulano fazer. Não, deixa fulano fazer. Crente ruim, irmão. Crente ruim, tem crente ruim. Crente maldoso, cheio de ruindade, cheio de pirraça. Aí eu te pergunto, isso é manifestação do Espírito de Deus em nós? Até hoje eu olho a Bíblia e olho por aquilo que Deus fez na minha vida. A manifestação de Deus na minha vida é compromisso. A minha manifestação de Deus na minha vida está relacionada com serviço, está relacionada com entrega, está relacionada em obedecer. E eu olho isso em Jesus, olho isso em Paulo, olho isso em todos os homens de Deus. Está relacionado com entrega, com obediência, está relacionado com valorizar aquilo que Deus está fazendo. Ah, pastor, isso é muito ruim, Muito ruim. Não é assim que criança faz? Dá birra. Ah, eu não vou mais fazer. Ah, não vou mais ajudar. Não quero mais. Que bonitinho. Magoei. Irmão, para com isso, irmão. Olha quantas pessoas estão precisando.
Olha a palavra que tem diante de você. Olha a saúde que tem nessa palavra. Olha a verdade que tem nessa palavra. E você gastando tempo com coisinhas. Pastor, eu não consegui ouvir a palavra, porque eu não tive tempo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém é obrigado a ser igual a mim, mas eu vou te dar o testemunho da minha vida. Pastor Samuel, colocar uma palavra, eu ouço ela na hora. Como eu já ouvi dos caras, tudo que colocou a palavra eu já ouvi. Se eu estou ouvindo uma palavra, eu estou... Os irmãos, engraçado que alguns ficam só no celular, né? Joguinho para cima e para baixo. Não aprende nada, não tem nada para falar. Na hora que você chama, irmão, quer falar alguma coisa? Não, hoje não. Hoje não. Não, estou aqui para ouvir. Irmão, eu sempre estou para ouvir, mas sempre estou para falar. É só dar a oportunidade, eu estou pronto para falar. Quando alguém está falando, eu estou pregando, um pregador cita outro pregador, eu já noto ele quando eu chego em casa, ou às vezes na igreja, lá arrumou o espaço, eu vou ver quem é. Eu vou ver quem é. Por quê? Porque se foi citado é porque é importante. Sabe, querido, é tempo de nós deixarmos essa vida de Saul. Saul, olha, perdeu tudo, querido, porque não quis o tudo que é Cristo Jesus, que é Deus, que é a promessa. Perdeu tudo porque queria tudo que o mundo podia oferecer. Perdeu tudo porque o tudo para ele era ele mesmo. Sabe, Deus, Ele quer agir na sua vida, Deus quer usar a sua vida, querido. Deus quer usar a sua vida. Sabe, a Bíblia tem alguns versículos que eles são tremendos para mim. São tremendos para mim. Onde fala que a terra, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Irmão, quantas pessoas o clamor, a tristeza, a dificuldade, estão clamando, sabe, para que você se manifeste, leve a palavra de Deus para ele, chegue e mostre a palavra para ele, uma palavra de convite, de chamado, de libertação. É isso que essas pessoas querem. A palavra diz, como crerão se não há quem pregue? Irmão, quantas pessoas gastando tempo com o que não tem valor. Ah, pastor, eu tenho que largar. Não tem que largar emprego, irmão. Você não tem que largar nenhuma responsabilidade sua, porque não precisa. Você pode pregar, porque você tem tempo para pregar, você tem tempo para gastar com o Senhor. Você tem, nós temos, todos nós temos. Temos tempo para tudo em Deus, temos tempo para gastar tempo de oração, para ouvir o Senhor, para receber de Deus. Agora, muitas vezes, querido, nós gastamos o tempo precioso com nada, falando da vida dos outros, se preocupando com isso, curtindo feridinhas da alma, né? Feridinhas da alma. Quantos crentes, ao invés de entender que são valentes na obra de Deus, que são chamados para explodir no reino de Deus, fica lá. Não tem cachorrinho, aquele cachorrinho que parece um frescura lá, que neguinho fica com essa frescura. Fica lá com a feridinha na alma, a minha dorzinha, eu vou colocar uma roupinha na minha dorzinha, eu vou colocar perfuminho na minha dorzinha, dorzinha, vive em função das do irmão, larga isso para trás, sabe, larga essas bagagens de Saul, larga essas desculpas de Saul, larga, sabe, essa dependência do Samuel, de Saul, larga essa dependência, sabe, de querer as coisas, de querer ser bom. E começa a depender do Senhor, começa a se envolver com o Senhor, começa a viver essa vida de Cristo Jesus. Aonde esse evangelho vai parar? Se nós começarmos a ser esse tipo de crente medíocre, esse tipo de crente cheio de desculpa, esse tipo de crente idiota. Está nervoso, pastor? Estou não tem ninguém aqui. Por que eu estou nervoso? Agora uma coisa, irmão, satura a gente. Vê quantas pessoas estão se perdendo, vê quantas pessoas estão se envolvendo, quantos casamentos estão se desfazendo, quantas pessoas sendo feridas dentro de casa, pessoas sendo enganadas dentro de casa, porque elas não conhecem a palavra. E você e eu temos a palavra de libertação, teve uma palavra que transforma, uma palavra que restaura. Novamente, nós temos tudo, irmão, tudo. É ônibus para buscar em casa. Temos aí a palavra do pastor. Você não precisa nem... ouça aí. Não, ouve essa palavra aí. Nós temos tudo, temos conselhos, temos frases para casais. A gente pode ligar para a pessoa e orar por ela pelo WhatsApp. A gente pode fazer tudo. Mas muitas pessoas ficam vivendo como se não tivesse compromisso com nada.
Esses dias eu estava olhando a intercessão. Que linda, irmão, que linda a intercessão da nossa igreja, né? Eu estava olhando as ministrações que cada um posta, né? Estava ouvindo, sabe, a graça de Deus sobre os irmãos. Estava olhando o testemunho, uma lista de pessoas pedindo oração. E uma lista de milagres que Deus já operou. Querido, que lindo. Estão realmente fazendo um trabalho sensacional. Mas e você, querido? Qual é a sua vida? Se esconder atrás das bagagens? Se esconder atrás das desculpas de Saul? Será que você pretende terminar os seus dias como Saul? Envolvido no pecado? Você mesmo tirar a vida espiritual que Deus te deu? Ah, querido, eu sinto muito, querido, sinto muito. Não espere que eu vá aprovar isso. Não espere que eu vá te dar força para isso. Não, de jeito nenhum, querido. A minha palavra não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Tomar posição diante de Deus e falar: Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu vou largar essas feridinhas, vou largar tudo de lado, eu vou buscar a Tua presença. Senhor, eu pequei. Não mereço estar na Tua presença. Mas eu me arrependo nessa hora. E me coloco diante de Ti. Querido, o Senhor não vai te lançar fora. O Senhor não me lançou fora e não vai te lançar fora. Deus quer usar a sua vida, querido. Olha, esse chamado é tremendo. É tremendo. Até as crianças, com pouca idade, era ensinado a decorar o Pentateuco. Ou seja, elas sabiam que Deus reprovava essa história de andar com o necromante, de consultar aquilo que era errado. Tem crente, eu imagino, eu espero, que na nossa igreja não tenha, que vai olhar horóscopo, Senhor, que não tem na nossa igreja, assim, menos isso. Você acha que vai chegar aonde? Querido, Deus, Ele quer agir na sua vida, querido. Deus, Ele quer te conduzir a um lugar de vida. Não é uma questão de ter ou não sucesso. Não é questão de avançar ou não, mas é uma questão de vida eterna. É uma questão de relacionamento. Amém? Queria que você meditasse nisso. Entendesse uma coisa. A palavra diz que Deus corrige quem Ele ama. A palavra deixa bem clara que ela precisa ser direta. Ela não veio para te agradar, não, porque nem para te agradar e nem para me agradar. A palavra não é para aprovar o que você faz de errado e nem o que eu faço. A palavra, na realidade, é para nos confrontar. A palavra é para nos dar, na realidade, o norte daquilo que Ele tem para nós. E é isso que Deus quer para você. Então medita nisso, irmão. Acho que passou aquela época de ficar ofendidinho, chateadinho, magoado. Passou, irmão, tem que passar isso. Tem que ser adulto. Tem que aprender a ouvir aquilo que Deus tem para você. Tem que aprender a ser confrontado. E tem que aprender a reagir àquilo que Deus fez para você. Saul sempre correndo, sempre se escondendo, sempre arrumando desculpa. Olha como ele caiu. Irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Saul vê os seus filhos sendo mortos. Que coisa horrível. Saul vê o exército todo caindo ao fio da espada. Que coisa horrível, querido. Não era esse o projeto de Deus para ele. Sabe, o cara que começou tão bem, que começou tão maravilhoso. Eu não vejo nenhum tipo de festa, nem parecida às festas que foram feitas. Sabe, quando esse homem assumiu como rei. Uma multidão gritando, ovacionando ele. E ele terminar os seus dias desse jeito, porque resolveu desobedecer. Porque não valorizou a presença de Deus. E eu quero, sabe, irmão, eu não quero que você me ame, nem goste de mim, nem goste da palavra. Eu não estou nem aí para isso. Mas eu espero, querido, que Deus possa, sabe, tratar do teu coração.
Que Deus possa te dar um chalavanco lá dentro, dar um tranco lá dentro, para você pegar no tranco e entender que Deus quer te usar, querido, que tem muito mais, que o reino de Deus é muito mais do que isso. Entender que muitas vezes eu falo do meu passado, carregando carrinho de mão, caixa de som em carrinho de mão, carregando bolo em ônibus. Ah, pastor, mas isso era a sua época, querido. Mas se você tem mais do que eu tive naquela época, se nós temos mais do que eu tive na época, nós seremos mais cobrados. Nós seremos mais cobrados. Nós seremos mais cobrados. Hoje nós temos lá o recurso que nós temos. Agora falta aquele recurso de amor, de paixão, de compaixão. E é isso que eu quero que você realmente coloque diante de Deus a sua vida e fale: Senhor, quantas pessoas estão crescendo na igreja? Senhor, quantas pessoas estão disponíveis? Senhor, eu preciso crescer, eu preciso me aproximar de Ti. Eu preciso ser amigo Teu, eu preciso andar em intimidade contigo. E é isso que Deus quer para você, querido. Que Deus realmente te abençoe, querido. Eu queria orar e te dar uma oportunidade de tomar decisão diante de Deus. Assim como Judas podia ter tomado posição, Judas podia ter ido lá e pedido perdão. Falou assim: não, eu realmente fui um cachorro, fui um verme. Rasgar o coração, cair lá nos pés dos discípulos, babar, chorar. Seria muito mais digno do que ter feito o que ele fez. Saul podia ter corrido e feito um jejum, colocar a cara ao pó, vestir roupa de sangue. Ele podia ter feito o que fosse, mas não procurasse o que Deus reprova. Mas não, ele preferiu, porque é mais fácil, irmão. É mais fácil a gente procurar desculpa. É mais fácil a gente colocar desculpa no pastor. É mais fácil a gente colocar que a culpa é da igreja. É porque o irmão falou isso aqui. É muito mais fácil do que se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu quero a Tua presença. Deus, usa-me, Senhor. Feche os seus olhos. Pai, que bom, Senhor. Que bom, Deus amado, que eu sei claramente, Senhor, que a tonalidade, a veemência, nada disso, Deus amado, tem força, Senhor amado, como a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, nessa hora, Deus, toca, Senhor amado, o Teu filho e a Tua filha, Senhor. Eu não sei, Deus amado, qual é o estado, qual é a maneira que ele tem lidado com a oportunidade que Tu tens, Senhor amado, colocado diante deles, Pai. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra, Deus amado, todo laço de mentira, Pai. Quebra, Deus amado, toda bagagem de mentira, toda bagagem de justificação, Deus. Quebra, Deus amado, tudo aquilo, Deus amado, que cada um deles possa estar se escondendo, Deus. Bagagem da desculpa, bagagem, Senhor amado, da discórdia, da autojustificativa. Tira, Deus, tira, Senhor amado, e descobre, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, que Tu possa desnudar cada um dos Teus filhos diante da Tua glória, Pai. Que Tu, na realidade, Pai, possa revelar cada um deles, quem eles são e como estão, e quem Tu és, ó Deus amado, para restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa, Deus amado, que diante de Ti, Deus amado, se arrepende, Pai. Que nessa hora, Deus amado, decide entregar a vida dela nas Tuas mãos, Pai. Coloco diante de Ti, Senhor amado, essa pessoa que tem uma causa de enfermidade, Pai. Nós, como igreja, Senhor amado, nós declaramos sobre essa necessidade. Ser curado em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que tem uma causa na justiça, Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Deus. Tu és, Senhor amado, o nosso advogado, o nosso juiz, ó Deus. Tu és, ó Deus amado, aquele, Senhor amado, que não perde nenhuma causa, Pai. Eu te peço, Pai, entra nessa causa, Pai. Toma, Deus amado, nessa hora, essa família, Pai. Essa família, Deus amado, que está desajustada, Senhor. Mas que nessa hora, Deus amado, um dos membros sequer, ó Deus, clama a Deus por socorro, Pai. Eu te peço, Pai, visita, Senhor.
Eu sei, Deus amado, que essa palavra ela pode chegar aos confins da terra, Senhor. No lugar mais escuro, ó Pai, no lugar mais distante, mais deserto, Senhor amado, essa palavra pode chegar agora. No monitor grande, no monitor pequeno, Senhor, ela pode chegar agora, Senhor amado. E não é, Deus amado, pela minha força, Pai, mas é pelo Teu poder, Senhor. É pela Tua palavra, Senhor. Nós declaramos, Senhor, nessa hora, seja liberto em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus possa te abençoar, né? Eu não me preocupo muito em ser bem claro e bem direto. Primeiro porque muita gente da nossa igreja, né, já está acostumado, né, já está adestrado, já está vacinado. E Deus tem abençoado muitas pessoas. Tem se levantado muitos homens e muitas mulheres de Deus no nosso meio. E eu creio que o importante, querido, é que você entenda. Deus, Ele te deseja. O Senhor, Ele te ama, Ele te compreende, Ele conhece as suas dores. Você não precisa estar escondido atrás de bagagem, você não precisa dar justificativa, não, você simplesmente precisa, sabe, se desnudar diante de Deus e se mostrar como você é. Você não precisa correr como Adão e Eva correram e se esconderam, não, você não precisa. Você simplesmente se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu sou esse aqui. Senhor, eu não preciso. Na realidade não é que eu não preciso, Senhor, eu não tenho como pagar. Eu não tenho nada que justifique em mim. Eu pequei, eu errei. Mesmo conhecendo tudo o que Tu me disse, mesmo Tu tendo dado toda a oportunidade que me deu, mas eu tomei decisões erradas. Eu virei as costas para Ti, mas nessa noite, nesse momento eu quero me voltar para Ti. Senhor, toma a minha vida, revela a Tua palavra. Sabe, que os segredos dos céus possam se abrir diante de mim. Que a Tua vontade, que o Teu coração seja revelado. Sabe, abre o teu coração para Deus, que Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor. Tudo de Deus converge para que tu tenha um relacionamento com Ele. Porque quando tu tem um relacionamento com Deus, é óbvio que Ele te leva com Ele. É óbvio que Ele restaura a tua vida, Ele restaura, Ele traz perdão, Ele traz, sabe, justificação, Ele traz graça, Ele traz amor, misericórdia e compaixão, Ele traz cura, Ele traz restauração. Ele é aquele que tira o cara do pó e restaura a vida do cara. Querido, o Senhor, Ele te ama, Ele te quer. Deus é bom. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abração, e que Deus possa realmente fazer dessa semana uma semana maravilhosa. Que você realmente acorde, que você se envolva com o Senhor, que você realmente salte de alegria, que você possa vibrar ao encontro dEle, que Ele possa olhar para você e encontrar alguém que não tem, mas uma coisa tem: eu te quero, Senhor, eu te quero. Queira o Senhor, porque Ele te quer. Que Deus te abençoe. Amém.